Pessoal, boa noite. Nós estamos retomando a nossa atividade com o professor Fiore a partir de um ataque violento que nós sofremos. É disso que se trata. Foi um ataque, né, violento, nazista, autoritário, que demonstra o padrão de violência política que nós estamos vivendo nesse país. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul fazendo um debate sério, responsável, sobre um tema gravíssimo, que é a guerra. E nós sofremos agora alguma coisa que dialoga com essa situação dramática, né, da intolerância, da violência, que nós assistimos aqui, tem que ser denunciado com veemência. Nós temos que preparar o Brasil para evitar isso num processo político que nós estamos entrando. Nós temos que preparar o país para denunciar e se proteger contra essa postura fascista, da intolerância, da violência, que quer impedir um debate político aberto, democrático no nosso país. Fica, portanto, a denúncia, fica esse registro, e fica mais um registro sobre essa situação que, infelizmente, vem fazendo parte do debate político nesse país, onde alguns tentam impedir o debate político verdadeiro, democrático, de ideias e de valores no país. Nós não vamos nos intimidar diante desses ataques, ao contrário, nós vamos fortalecer a nossa posição em defesa da democracia e do direito ao debate político no país. Eu quero, então, convidar o professor Fiore, por favor, professor Fiore, que continue a sua fala. Nós não vamos interromper, não vamos aceitar que nos retire o direito a um debate público, qualificado e importante para o país diante dessa situação. Então, nós vamos retomar esse debate agora, né, em outras condições, diretamente pelo Face, e eu gostaria, então, que o professor Fiore retomasse a sua palavra. Né? Nós estamos falando de guerra, nós estamos falando em várias guerras. Né? O que nós assistimos agora e sofremos e fomos vítimas é de um padrão de guerra inaceitável para todos nós. Professor Fiore, por favor. Bom, seguindo no ponto em que eu estava, exatamente estava tentando dizer que, apesar da emocionalidade inevitável envolvida no tema da guerra, por isso que é um tema muito difícil, não é? E as pessoas fogem muito de falar, né? Eu sei da minha experiência há muitos anos com os próprios alunos e tal, é um tema em si, não é nem a guerra da Ucrânia, não, a guerra em si. E é compreensível porque é uma coisa trágica e que envolve a vida e morte de muitos seres humanos, como nós. E assim mesmo, eu estava dizendo, me parece que é fundamental e importante para resistir a essa várias formas de violência, né, manter viva a capacidade de pensar, de refletir, não é? De não se deixar levar apenas, somente pelas emoções, mesmo quando elas supostamente sejam orientadas por alguma ideologia qualquer específica, não é? Eu acho que alguém já disse isso e apenas repito, já faz tempo para os meus alunos na universidade, nas horas mais difíceis de irracionalidade, de absurdos, que já nos tocou viver no Brasil nos anos recentes, né? Eu sempre repetia para eles algo que um grande pensador e filósofo alemão dizia durante o período nazista, né? Talvez a nossa única forma de resistência, a nossa mais importante forma de resistência, que é intolerável para os nossos adversários, seja pensar, seguir pensando. Então, eu tinha dito que ia tentar pensar com vocês em voz alta o tema desta guerra específica. Primeiro, dando algumas reflexões, tá, sobre o debate geral sobre a questão da legitimidade ou não das guerras, que é um tema que na filosofia e na teologia medieval e clássica foi chamada o debate sobre a guerra justa. Não é?
A segunda questão que queria falar, não se preocupe, eu vou tentar ser todas elas telegráfico. A segunda questão seria, já não no plano filosófico, ético, mas no plano da história concreta dos povos, e em particular desse sistema internacional no qual nós vivemos, o sistema interestatal, que foi inventado pelos europeus pelos séculos XVI, XVII, XVIII, acho que foi aí que aconteceu o ataque nesse momento, quando eu estava falando dessa frase, e que se universalizou no final do século XX, ou na segunda metade do século XX, com a descolonização da África, da Ásia, tá certo? Qual é o lugar da guerra dentro desse sistema? Em geral, não dessa guerra, daquela guerra, das guerras, ou da guerra com letra maiúscula. Terceira questão, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre o lugar ocupado historicamente pela Rússia, em particular, que é uma grande potência desse sistema interestatal, não é? Vis-à-vis as outras grandes potências desse sistema interestatal, localizadas no século XVIII e XIX no continente europeu, daquilo que depois se chamou Europa Ocidental, não é? E muito mais tarde, no século XX, nos Estados Unidos, enfim, em alguns outros lugares fora da Europa. Mas, basicamente, é um sistema que foi inventado pelos europeus. Suas regras foram definidas pelos europeus, não é? E, portanto, o terceiro tópico é como é que a Rússia se posicionou historicamente dentro desse sistema e vis-à-vis a turma que depois chamou de Europa Ocidental, tá certo? E o quarto, e até mesmo na própria teoria geopolítica da Europa Ocidental, como é que eles veem os russos, os famosos russos. E a quarta questão, aí sim, já algumas considerações sobre a guerra propriamente dita, essa que está aí, tá certo? E algumas hipóteses sobre os seus desenvolvimentos futuros. Pelo menos alguns dos temas que estão na mídia, que todo mundo fala, e até fazer um par de comentários o mais rápido possível para abrir para a nossa conversa, que agora já ficou até bastante atrasada pelos acontecimentos. Mas eu vou tentar ser telegráfico. Vamos ao primeiro ponto. A primeira coisa que gostaria de dizer a vocês, muitos já sabem, devem saber, vocês me desculpem, mas, enfim, é inevitável numa conversa assim curta, o cacuete do professor. Então, como a gente não se conhece, eu começo por relembrar que o tema da guerra e da paz, tá certo? É um tema que, na maior parte da história do Homo sapiens, vamos dizer assim, foi encarado e foi visto de forma invertida àquela forma que nós hoje vemos. Certo? Isso a ideia de que a paz é um valor em si a ser buscado e a ser preservado não tem mais do que 2000 anos de história. No resto da história dos homens e do Homo sapiens, para que falar, tá certo? O grande valor era a guerra. A grande virtude era a guerra, tá certo? E era na guerra que os homens expressavam a sua capacidade, era na guerra que os homens que era feita a seleção dos melhores. Era na guerra que saíam da guerra nasciam as aristocracias. Não é? Há um filósofo grego, o pai da filosofia grega, Heráclito de Éfeso, que afirma em várias frases, não é, esse tema, e tem uma frase que ficou clássica, onde ele diz explicitamente: a guerra é a mãe de todas as coisas. Tá? O conflito é o pai de todas as coisas. E é a mãe da própria hierarquia. Né? E a hierarquia, todas as hierarquias humanas, entende, estão marcadas na sua origem pelo conflito e pela guerra. Tá certo? Pois bem, é só a partir da meada, digamos, do início do Império propriamente romano, né, com os filósofos estoicos, Cícero, Sêneca, que a paz começa a ser vista como um valor em si. Nem mesmo na filosofia grega a paz é vista como um valor em si. Tá certo? E é no momento em que se coloca isso pelo pensamento estoico e pelos cristãos que se coloca simultaneamente, pela primeira vez, a questão se a paz é um valor, entende? Quais são as guerras que podem ser travadas de forma legítima? Ou quais são, se vocês quiserem, as guerras corretas? Não é?
Os primeiros católicos, os primeiros cristãos, até onde a história nos conta, eram, digamos, pacifistas radicais. São os primeiros pacifistas radicais na história do Homo sapiens, são os cristãos. Tá certo? Isso é guerra nenhuma, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Mas isso são os 200, 300 primeiros anos da história do cristianismo. Depois a coisa muda. Não é? De qualquer forma, muito rapidamente, não é? Cícero vai colocar as bases jurídicas para definir o que é uma guerra justa. É uma guerra de defesa, quando você está se defendendo do outro, quando você foi humilhado e tem que responder, quando você é uma autoridade legítima, enfim, tem várias questões, 4, 5, 6 pontos lá que o Cícero coloca, não importa. O interessante é que, 400 anos depois, essa tese da guerra justa é retomada pelos teólogos cristãos, para começar por um cidadão que ficou conhecido como Santo Agostinho. Tá certo? E esse cidadão é que retoma a ideia da guerra justa em 414, para ser preciso, não é? E retoma a tese de Cícero e agrega à tese de Cícero a ideia de que, além de ser justa, há guerras que são santas. Aquelas guerras determinadas por Deus. Tá certo? Vocês verão que até hoje há muitos presidentes da República que, quando anunciam a guerra ou quando falam de uma guerra, sempre terminam proclamando Deus. Tá certo? Bom, isso a ideia originária é essa, é a vontade de Deus. Né? E é em nome da vontade de Deus, que incluía converter os pagãos, é que começa a se falar da guerra santa. Uma guerra que, além de ser justa, é santa. E entre o ano 400 e o ano 1200, quando São Tomás de Aquino retoma esse tema, foi mais ou menos senso comum no pensamento filosófico, no pensamento teológico medieval, a ideia de que existiam guerras justas, que as guerras cristãs eram justas, e que mais tarde a Inquisição era justa, que a conversão dos índios na América era justa, matá-los para convertê-los, e por aí vai. Tá certo? Essa ideia força, que depois a Igreja vai abandonar no século XV, tá certo? No Concílio de Constança, é uma guerra que atravessa os anos e que, no fundo, a gente encontra até hoje na alma das pessoas. Isso é, a guerra se justifica desde quando seja em nome da virtude, em nome de um valor maior, e em nome da conversão do meu adversário ao valor maior. Não é? O que não se discutia até o século XVII, o início da modernidade, é quem é que definia qual é o valor maior. E em nome de que se define, e quem é que decidia que era a hora de fazer a guerra e que era a hora de matar o pagão para convertê-lo à mensagem de Deus. Tá certo? Não estava em questão. Aqui era claro, a mensagem de Deus é essa, a palavra de Deus é essa, e tudo que seja em seu nome foi com essa perspectiva, inclusive, que um santo do século XI e XII, que depois virou Papa, cunhou a expressão o malecídio, em vez de homicídio, o malecídio. Isso é o assassinato do mal, o assassinato da pessoa que é má, é justo, é virtuoso e é feito em nome de Deus. Esse santo virou Papa até depois. Tá certo? Que cunhou essa belíssima expressão, um malecídio. Eu estou matando um cara que é mau e, portanto, é justo matá-lo. Esse foi o pensamento dominante da filosofia e da teologia cristã até o século XV, quando a Igreja abole a ideia de que você faça guerra para converter os outros. São 1.500 anos que os ocidentais fizeram guerras justas contra os pagãos e mataram pagãos no mundo inteiro em nome de levá-los à salvação. Quando começa a modernidade e instaura-se o sistema interestatal e não mais o sistema imperial anterior, tá certo? Coloca-se uma nova questão muito séria e que foi tratada, e eu vou ser muito rápido nisso, por pelo menos 2 grandes filósofos do século XVII, um jurista, o Hugo Grotius, que era holandês, e o outro que é o Thomas Hobbes, que era inglês, não é? Mas foi Grotius quem captou em 1630, 1640, na hora em que estava nascendo esse sistema interestatal que está aí, e nós somos parte desse sistema, tá certo? Ele captou que nesse novo sistema, né, com o desaparecimento da Igreja e do Papa como um poder acima dos demais, não haveria mais como arbitrar quem teria razão na guerra.
tá certo? A palavra de Deus não tinha mais apenas um representante. Já tinha a rebelião luterana, calvinista, protestante, o escambau. A igreja cristã não apenas havia dado lugar aos ortodoxos da Grécia, da Rússia, enfim, do Oriente, mas as divisões internas do Ocidente. E, portanto, você não tinha mais critério religioso para decidir se uma guerra era boa ou era má, era justa ou era injusta. E Grossos cunhou uma frase que eu acho magnífica: a percepção, em 1630, na hora que o sistema estava nascendo, tá certo? Em geral se considera que foi consagrado em 1648 na Paz de Westfália. Ele dizia: dentro desse sistema é impossível decidir, não é? Porque existem infinitas razões, não é? Existem infinitas causas que todas elas se consideram justas. E não há mais árbitro que não seja os Estados, os próprios Estados. E como é que os Estados vão arbitrar quando eles estão envolvidos num conflito que é a guerra? Não é? Você tem... Qual é a forma pela qual você decide quem tem razão? Pela guerra. Mas se você está querendo discutir a questão de que tem guerras justas e injustas, como é que você vai arbitrar a justa ex antes do ato da guerra, não é? Se você não tem mais nem Papa, nem Deus, até pode ter, cada um tem o seu, e já tem múltiplos cristianismos dentro da Europa, múltiplos cristianismos fora da Europa. Quem é o árbitro? Quem é o árbitro? Não tem árbitro. Tá certo? Aliás, a expressão do Grosso, se não me falha a memória, existem infinitas inocências dentro do sistema interestatal. Tá certo? Todo mundo é inocente. Tá certo? Do seu ponto de vista. Não, mas do meu não. Mas sim, mas quem é que diz que o seu é superior ao meu? Sim, é superior porque eu mando e eu tenho o dono da violência. Bom, então não é uma questão que a sua ética seja melhor que a minha, ou que o seu superior é a minha, que você tem mais força que eu. É uma outra questão. É isso que o Thomas Hobbes vai dizer. Isso é, por trás de toda a arbitragem ética existe uma questão fundamental. Quem é que tem, quem é que não tem o poder de impor uma tábua de valores? Ponto. Tá certo? Muito mais tarde, não é? A filosofia iluminista, em particular, o Kant, com a sua tese sobre a paz perpétua, não é? Ele reconhece que a guerra é um instrumento fundamental para civilizar a humanidade, mas que no horizonte da humanidade civilizada vai ser possível construir uma federação republicana que administre a paz entre os povos. E essa ideia é uma ideia que vai aparecer depois em inúmeros pensadores do século XIX e XX e vai iluminar, não é? O aparecimento da Santa Aliança em 1815, a Liga das Nações na Primeira Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas na Segunda Guerra Mundial. Sempre com a ideia de que se você criar uma federação, um âmbito de todas as nações, você possa finalmente administrar as divergências sem a guerra. Essa era a utopia das Nações Unidas, não é? Mas, já no final da Segunda Guerra, muitos teóricos, inclusive norte-americanos, reconheciam a dificuldade de você chegar a um acordo. Hoje em dia, imagina, 200 países, né, para chegar a um acordo, entende? E, portanto, passam a pensar que talvez houvesse uma forma de resolver essa questão de arbitrar os conflitos sem recorrer às armas, que seria a existência de uma grande potência hegemônica que arbitrasse os conflitos do mundo com o seu poder, a sua capacidade arbitral, tá certo? E pacificasse os conflitos regionais desse mundo, tá certo? Essa seria uma espécie de um Estado universal, não é? O Raymond Aron falou nisso. Superestado, o hegemon, várias palavras para referir. Não, se nós tivermos um superpoder, nós, de repente, conseguimos alcançar a paz, tá certo? Perpétua, que sonhou lá o alemão, tá certo? Mas muito antes dele, o Abbé de Saint-Pierre, o francês. Eu tinha falado disso, o Kant chupou essa ideia. Né? Mas a questão é que, passados os anos, de ter encerrado o século XX, né, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, o que os homens perceberam e descobriram, não é? Os mais atentos, os observadores, é que nesse sistema interestatal surgiram duas potências que foram hegemônicas, não é? E uma delas chegou a ser um poder absolutamente unipolar.
hegemônico foi a Grã-Bretanha e foi os Estados Unidos. Ponto, dentro do sistema internacional. Não houve nenhum outro. 2 países anglo-saxões, um colônia do outro. Tá certo? Esses 2. E, nesses últimos 300 anos, eles foram os que arbitraram com as canhoneiras os conflitos mundiais. E depois de 1991, depois do fim da Guerra Fria, houve uma única potência militar no mundo, chamada Estados Unidos. A Grã-Bretanha virou um anão como potência, tá certo? Na verdade, os Estados Unidos é que virou um poder unilateral, unipolar. Pois bem, então, o sonho era esse. Agora que nós temos um hegemon, um Estado superior, uma grande potência, teremos paz. E eis que aconteceu exatamente o contrário. Durante os 200 anos de supremacia da Inglaterra, a Inglaterra fez exatamente 170 guerras. Ela fez uma guerra nova a cada 3 anos. Essa foi a paz trazida pelos britânicos ao mundo. E os Estados Unidos, que é uma coisa fantástica. Para mim foi uma surpresa. Eu pesquisei isso, eu pessoalmente, no Museu de Londres, na British Library, contabilizando as guerras, quando me surpreendi que até pelo menos 1990, ou até, não, 2000, início 2000, não tinha ainda essa enxurrada de guerras desses 30 anos, os Estados Unidos tinham feito exatamente também 170 guerras, incluindo as guerras contra os indígenas, o que dá uma para cada 3 anos também. Esse é o hegemon, esse é o pacificador, é o maior iniciador de guerras. Como é que ele pode ser o árbitro? Como é que ele pode ser o cara que tem a tábua da verdade? Então, resumindo o assunto, eu queria dizer apenas, não é tomar posição para um lado ou para o outro, é apenas dizer que dentro desse sistema interestatal é lógica e absolutamente impossível uma arbitragem ética definitiva. Como disse Grossos, em 1630, todos são inocentes do seu ponto de vista. Ninguém faz guerra explicitamente só porque quer fazer guerra. Todos têm algum objetivo na sua guerra e consideram o seu objetivo legítimo. Portanto, o que você pode ter dentro desse sistema é uma batalha, como o pessoal hoje usa essa expressão, gosta muito, uma batalha de narrativas, de conquista da alma e da mente das pessoas, para fazê-las ficarem mais para cá, mais para lá. Por exemplo, esses rapazes que talvez tenham entrado aí no nosso início, na nossa sala, talvez sejam a favor de um lado, sejam a favor do outro, sei lá de qual, não é? Mas sempre com os mesmos métodos e tá? Então, não há uma arbitragem absoluta. E isso é absolutamente fundamental. Você pode ter uma posição A, B ou C ou D. E você pode assumi-la pelas razões que você quiser. Tá certo? Não há como fundamentar, em termos objetivos e absolutos, esse Estado tem mais razão que aquele. Por mais que você possa achar que os 700 mil iraquianos que os americanos mataram na primeira década do século XXI fosse justa, porque afinal os outros eram islâmicos, eram terroristas e árabes, sei lá o quê. E que esses 200, 300, 1.000, 2.000, sei lá, mortos na guerra da Ucrânia é uma coisa inteiramente injusta. Sei lá, você pode achar o que você quiser. E também acho que essa coisa de ficar comparando o número de mortos não é um bom critério para tomar decisão. Mas é bom saber do que se está falando. Ponto 2. Isso é, no fundo, a questão ética e jurídica que está em debate é quem são os povos que têm direito de fazer guerra para impor a sua vontade. Não, nenhum tem. Eu também sou a favor dessa tese. Mas, digamos assim, os Estados nacionais fazem guerra desde 1400, 1500, uma a cada 5 anos, os Estados europeus. Certo? Então, digamos assim, uma coisa são os fatos concretos, a outra coisa é a discussão do direito e da ética. Não estou dizendo nem que um, nem que o outro. E, portanto, nessa guerra, tampouco. Não estou dizendo que um é mais justo que o outro. Estou apenas dizendo que qualquer opção que você faça, saiba que você não está fazendo nem em nome de Deus, nem em nome de uma verdade absoluta. Você está fazendo em função, sei lá, de algum arbítrio seu, sei lá de quê. Não? Se for um Estado, é mais complexo. Se for um indivíduo... Segunda questão, não é que eu queria levantar.
de certa forma, já sugeri, e por isso poderia ser até mais rápido, já não o debate filosófico sobre a guerra, mas a questão do lugar da guerra dentro do sistema interestatal. O que é o sistema interestatal? Tá certo? É uma forma de organização da disputa de poder internacional com base em estados e economias nacionais. Isso começou na Europa, tá certo? E em 1945, quando assinaram a Carta de São Francisco, entende? Você tinha aproximadamente 60 estados no sistema mundial. Hoje você tem 200 estados no sistema mundial. O sistema mundial fez uma explosão na segunda metade do século XX, em termos de número, de quantidade. As Nações Unidas foram pensadas para funcionar com 60 estados e 5 chefes do sistema. Hoje a coisa fez-se, não é um outro desafio, é um outro sistema. Mas esse sistema que nasceu na Europa e se universalizou no século XX, formado por estados nacionais e economias nacionais, elas quase todas capitalistas hoje, tá certo? Esse sistema, desde o início, desde a sua primeira hora, eu não estou nem julgando, nem tentando dizer de onde é que vem isso. O Heráclito colocaria logo no início. Bom, tem um conflito e a guerra que está no início de tudo. Não é? Não, eu estou dizendo do ponto de vista histórico. Esse sistema foi, desde o início, hierárquico. Hierárquico. Creio que o rei da Prússia, alguma vez, não sei se estava conversando, sei lá, com Descartes, né, perguntado sobre alguma coisa na Prússia, ele diz assim, primeiro você fale com o rei da Inglaterra e o da França para saber qual é a decisão. Depois você vem falar comigo, tá certo? Aquela claridade total. Quem é que manda nesse negócio? Inglaterra e França. Acabou-se. Portanto, esse sistema interestatal, desde sua origem, vamos botar em torno de 1500, 1600, tudo bem, né? São 500 anos. Ele foi hierárquico. E sempre teve na sua cabeça não mais do que 5 ou 6 grandes estados que mandaram no sistema. Definiram as guerras do sistema. Arbitraram os conflitos do sistema. Julgaram e condenaram e puniram os derrotados dentro desse sistema. Muitos cientistas políticos consideram que a soberania nacional nasceu na Paz de Westfália, que foi assinada em 1648, no final da Guerra de 30 anos. Tinha 150 potentados, poderes territoriais, nessa reunião de Westfália, 150 e poucos, você vai lá. Quantos mandavam? 6, 5, 6. Tá certo? E foi nessa ocasião que pegaram o Papa, de certa forma, tiraram para fora do sistema e botaram ele em Roma. Acabou-se. Agora são os estados nacionais, os reis, sei lá, enfim, as dinastias que vão mandar. E são soberanas no seu território. Mas já eram 150 poderes territoriais, dentro dos quais tinha 5 ou 6. Atenção, hoje ainda vocês têm G7. Nunca houve mais do que 5 ou 6. O pior é que nesses 300 ou 400 anos tem 2 ou 3 sócios que ainda não abandonaram a cadeira. Tá certo? É muito difícil entrar nesse clube das grandes potências. Muito difícil. França e Inglaterra estão sentados aí desde o início, desde a primeira hora. Se tem merecimentos ou não tem hoje como grandes potências é uma outra questão. Se o Canadá é uma grande potência, é uma outra questão bastante duvidosa. Tá certo? Depende do conceito de grande potência. Mas aquelas que conquistaram pelas suas próprias mãos, entende esse G7 que está aí, que é uma espécie de contínuo através da história, tem 2 ou 3 que estão desde o início sentados e nunca levantaram para ceder lugar, que eu acho que é uma coisa que está em discussão nesse momento na Ucrânia. Tá certo? Quem é que vai levantar da cadeira? Porque tem gente querendo sentar. Tá certo? Então, essa é uma questão fundamental que eu acho que a gente precisa ter claro. Eu gosto ou não gosto. Eu posso odiar o sistema interestatal. Entende? Eu posso até, eventualmente, pegar uma bagagem, botar minhas coisas e viver no meio do mato. De repente consegue, não sei se consegue. De repente consegue, não é? Mas vai ser um ato individual. Os estados seguirão existindo. Você pode protestar, ficar nu em Wall Street, entende? Contra o capitalismo, eles seguirão existindo.
os Estados. Eles estão aí e vão seguir por muito tempo. E, portanto, é bom conhecer as regras desse sistema. E eu diria que essa é uma questão fundamental para entender. O expansionismo e a guerra são duas peças essenciais da máquina de produzir poder e riqueza do sistema interestatal capitalista. Virou capitalista. E agora, com a inclusão da China, então virou tudo, não tem mais grandes exceções. Tá certo? São um sistema interestatal capitalista, ou alguns chamarão de economia de mercado, enfim. Tá certo? Então, isso aí é fundamental. E quem é que comanda, lidera esse processo expansivo do sistema sobre os outros? São as grandes potências. Atenção, eles lideram, eles se expandem na frente. E a segunda questão fundamental, vocês diriam, muito bem, como pensou um dia o Kautsky, então teria uma espécie de superimperialismo, eles seriam amiguinhos entre si e eles iriam dando patada para trás. Não, não, não. Não é? A competição e a guerra entre eles é que é o maior de todos os motores do sistema. Sempre foi assim. Não estou dizendo que eu sou a favor, que eu gosto. Não. Tá certo? Eu sempre precisava dizer para meus alunos na época que ainda não era aposentado, olha, eu não estou defendendo que seja assim. É assim, do meu ponto de vista, como pesquisador. Não é o que eu gosto. Tá certo? Ele é expansivo e ele é bélico. E expandir-se é um processo contínuo. Você pode estar na frente, você pode ser a mega potência que os Estados Unidos são. Eles seguem expandindo-se e expandindo-se. E eles não podem parar de expandir-se. Se eles pararem de se expandir, o sistema entra em caos, desordena. A Rússia dentro desse sistema. Não há... É interessante que muitos esquecem a Rússia dentro desse sistema, como se esse sistema tivesse nascido só Holanda, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, a turminha do Clube do Bolinha ali, que foi para a América e matou índio e conquistou a América. Não. A Rússia, né, é um ser exótico e, ao mesmo tempo, interno desse sistema, muito íntimo desse sistema. Não? Czar significa César, eles se consideram herdeiros do Império Romano. E, de certa forma, o são. Do Império Romano do Oriente. Tá certo? E são herdeiros do cisma de 1054 e são ortodoxos. Né? E eles começam o processo expansivo igual deles, né? Como se eles fossem parte dessa explosão europeia, na mesma data. Se Portugal desembarcou em Ceuta em 1415, a Rússia começa a se expandir em direção ao Pacífico em 1450 e começa a retomar o seu território que havia sido conquistado pelos mongóis. Então, a Rússia tem um processo contínuo de expansão, não é? De Kiev, que é a origem da Rússia, tá certo? Não é? E depois Moscou, em direção ao Oriente. A Rússia não vai em direção à Europa, a Rússia se expande em direção ao Oriente. E se expande em direção ao Oriente, pasmem-se vocês, não é? Ivan IV, chamado Terrível, diz explicitamente, em algum momento, a nossa tarefa é civilizar e cristianizar os povos asiáticos. Portanto, a Rússia fez o mesmo movimento de cristianização e conversão do Oriente, em nome do mesmo cristianismo, do mesmo Cristo, sei lá, que nasceu ali no Oriente Médio, tá certo? E que dá origem ao catolicismo romano e eles ao cristianismo ortodoxo. Tá certo? E é como se fosse um para cada lado. E, nesse sentido, a Rússia pertence à mesma matriz civilizatória dos europeus, por mais que eles não gostem. Coisa que não passa com os chineses, que não tem nada a ver com isso. Com essa matriz, com essa história, com essa civilização, com essa religião. Não tem. Tá certo? Mas a Rússia tem, e ela faz esse movimento para lá. A Rússia só vai aparecer na telinha do Ocidente em 1700. Daí a fama do Pedro Grande. Criador da cidade de São Petersburgo, belíssima cidade essa.
tá certo? E ali, já na beirada, para mostrar, nós somos europeus, tá certo? São Petersburgo tem um pouco de Amsterdã, tem um pouco de Paris, tem um pouco de Londres. Aí o pessoal não, ele andou visitando, espionando e copiou tudo. Bom, seja lá, não importa. O que importa é que para os europeus a história da Rússia começa em 1700, não é por causa do Pedro Grande, que foi escondido para a Holanda, não. É porque em 1700 e 1720 a Rússia derrotou os suecos, que invadiram o território russo. Tá certo? E nesse momento, ao derrotar a dinastia dos Vazdas suecos, que era uma grande potência naquele então, militar, tá certo? Todo mundo olhou para a Rússia e disse, ei, atenção, está chegando um grande. Porque neste sistema e nesse clubinho da ponta, você se hierarquiza pela sua capacidade militar. Quem sabe fazer guerra e quem não sabe fazer guerra. Se vocês lerem as notícias sobre a Ucrânia, a quantidade de analistas militares americanos tentando criticar se a Rússia está atacando mal, os tanques estão andando devagar, não estão devagar. Parece uma coisa, parece às vezes briga de rua. Né? Não, a gente sabe o que nós estamos fazendo. Não, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão perdendo. Tá. Em síntese, é porque neste universo você se hierarquiza pela sua capacidade de fazer a guerra. Tá certo? E a Rússia entra nesse universo quando ela derrota a Suécia, que era uma grande potência vitoriosa na Guerra dos 30 anos, tá certo? Nas guerras religiosas, derrota, tá certo? E impõe a sua vontade e começa a aparecer para a Europa Ocidental. Atenção, depois vem Catarina Grande, nós vamos entrar nessa história, que conquista a Crimeia, foi ela que conquistou a Crimeia, tá certo? Era de origem alemã, a Nossa Senhora, Catarina, tá certo? Mas, depois disso, entende, o contato que vai se estabelecer, de novo, é através da guerra. Tá certo? De certa maneira, a Rússia vai ser trazida para dentro do jogo da guerra europeia por Napoleão Bonaparte, que considerava os russos uns semi-bárbaros, como os americanos e os ingleses seguem considerando, como uns semi-bárbaros. Tá certo? E, portanto, Bonaparte pensou que seria um passeio a sua entrada na Rússia. Eu não vou contar essa história, todo mundo conhece, ou pelo menos relembra algumas notas da Sinfonia 1812 de Tchaikovsky, comemorando a batalha que o Tolstói descreve no Guerra e Paz. Não é? Entende? Então, esse momento aí já é uma surpresa múltipla, porque aí não apenas a Rússia guerreia, vence e vence o principal general europeu. E depois de vencer, ainda o expulsa e vai atrás e toma Paris. E depois deixa Paris e volta. Isso foi em 1814, 13, 14. Em 1815 se reúnem as potências vitoriosas para definir o mundo. Em 1819, o George Canning, no Foreign Office, já considerava, e os textos são explícitos, existentes para quem queira pesquisar, entende? A Rússia é o grande inimigo. 1819, início do século XIX, a Rússia é o grande inimigo. Por quê? Por duas razões. Tá certo? Porque a Rússia poderia, entende, refazer as monarquias conservadoras da Europa, incluindo a espanhola, e tentar reconquistar a América. Daí nasce a doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi formulada pelos ingleses, que o Monroe depois roubou e botou o nome dele. Foi proposta pelos ingleses aos americanos. Os americanos disseram não e depois copiaram. Muito bem, não importa. A preocupação inglesa era com a Rússia. E a preocupação segunda da Inglaterra era com a conquista da Rússia da Ásia Central e a ameaça da Índia, que veio a ser colônia, era colônia já, não completamente, mas enfim, da Inglaterra. Tá certo? Era o medo do expansionismo russo, sempre, é muito interessante. Isso é uma outra coisa que passa por elementos psicológicos, culturais, literários, que é interessantíssimo. Eu não tenho a menor possibilidade de entrar numa conversa dessa, poderia ser no bar depois, mas não existe. Não é? A ideia de por que a Rússia é sempre vista como uma coisa, o cisne preto. Não é? Ele é brabo, ele é horrível e ele é expansivo, ele está sempre se expandindo. Só que, ao contrário, são sempre os europeus que estão se expandindo e invadindo a Rússia. Né? Mas é sempre a Rússia que está invadindo todo mundo. Eles não invadiram a América Latina. Não precisou do doutrina Monroe. A doutrina Monroe serviu para outra coisa. Os russos nunca vieram aqui, nunca nem pensar. Tá certo? E os russos não se meteram na disputa pela Índia. Tá bem? Então,
1819, a Rússia inimiga. Não é? 1920, 21, terminada a Primeira Guerra Mundial, a Rússia derrotada, a Revolução Soviética, os caras estavam na lona, literalmente. Para quem conhece a história da União Soviética, sei lá, o que sabe o que foi os anos 20, 21, 22, da fome, da miséria, E aí os caras atacam a Rússia. Essa é a famosa Guerra Civil Russa que entrou. Inglaterra, França, Estados Unidos, todas as grandes potências ocidentais invadiram a Rússia. Isso pouco se fala. Logo depois de terem derrotado, né, a Alemanha. Invadiram a Rússia e foram derrotados na Rússia. 1941, a Alemanha volta a invadir a Rússia. Dessa vez, exatamente pela porta da Ucrânia e da Polônia, as duas entradas, na famosa invasão de 1941, que durou até 43 e custou aos russos 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Para comparar números, entende? É interessante lembrar, quando houve o desembarque da Normandia, tá certo? O desembarque da Normandia foi em 44. A Rússia derrotou os alemães de 41 a 43. Quando desembarcaram na Normandia, a Alemanha já tinha sido derrotada na Rússia e já tinham morrido 20 milhões de russos. E, mais uma vez, botou os caras para correr e foi atrás e tomou Berlim. Quem tomou Berlim foram os russos. Quem liberou Praga foram os russos. Os aliados destruíram Dresden, bombardearam Praga, já sem os alemães. Já foi um bombardeio contra a Rússia. E há historiadores, não vamos meter nessa discussão, que levantam a hipótese que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki foram muito mais contra os russos, que se aproximavam já do Japão para aquela semana, do que propriamente contra os japoneses, que estavam já de joelho. E feito tudo isso, entende? 1943, o senhor Winston Churchill, já não primeiro-ministro, vai aos Estados Unidos e fala na famosa conferência de Fulton, no Missouri, na Universidade de Missouri, onde, então, já, imediatamente depois de 20 milhões de mortos, o cara levanta a tese que o inimigo é a Rússia e que há que levantar uma cortina de ferro. Daí vem a expressão 1946. Para ser preciso, 5 de março de 1946. Não tinham conseguido nem levantar ainda os mortos e enterrá-los, e a Inglaterra, mais uma vez, declara que nem em 1819 o inimigo é a Rússia, é uma obsessão inglesa, a Rússia, e dos anglo-saxões, durante todo esse tempo. Então, o que quero dizer é que depois, evidentemente, não vou seguir, porque aí já chegamos na Guerra da Ucrânia. Depois da derrota da Rússia na Guerra Fria, da União Soviética, a partir de 1991, entende, a OTAN avança sobre a Europa Central e sobre os territórios que eram do Império Russo, não eram do Soviético, eram do Império dos Romanov, entende? Bielorrússia, Ucrânia, a Ásia Central, aqueles Letônia, Estônia, Lituânia, no Báltico. Isso vem do tempo dos Romanov. Não é? Depois eles foram transformados em estados pelo Lenin, a República da Ucrânia, inclusive, foi criada pelo Lenin. Entende? Então, essa é uma questão importante a considerar. É uma questão importante a considerar. Há 200 anos, a Rússia é considerada o inimigo principal dos anglo-saxões. Há 200 anos, a Rússia assusta as criancinhas da Europa Ocidental. Há 200 anos, as velhinhas brasileiras falam e têm medo dos russos. Vão chegar os russos. Por que isso eu não vou discutir aqui? Mas eu acho que é muito interessante do ponto de vista psicoanalítico, essa atração, que, aliás, eu acho que esse senhor Putin exerce sobre essa senhora, o pessoal todo aí, com aquele gênero machista que ele faz e coisa lá. Bom, não vou entrar nesse assunto. O que eu quero apenas dizer é o seguinte, é interessante, tem duas grandes teóricos geopolíticos anglo-saxões, um se chama Alfred Mackinder, né, e o outro é norte-americano, holandês de origem, que é o Nicholas Spiegelman, tá certo? Alford escreve em 1904 um trabalho importantíssimo que chama-se o pivô geográfico do poder mundial. Né? E o Spiegelman vai escrever em 1942 a geopolítica para os Estados Unidos. E os dois, é muito interessante, porque ele racionaliza esse medo, ele teoriza esse medo.
O que o Mackinder vai dizer? O Mackinder vai dizer, olha, o poder, digamos, a grande massa que detém o poder em potencial no mundo é o que ele chama Ilha Mundo, que é o continente eurasiano. Dentro desse continente eurasiano tem uma coisa que eles chamam o coração do mundo, né? E ele dizia, o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. Quem controla a Ilha Mundo controla o poder mundial. Onde fica o Heartland? Segundo o Sr. Mackinder, mais ou menos entre Berlim e Moscou. É admirável, porque o Mackinder, no fundo, ele racionaliza o que a Inglaterra já fazia e que depois, na Guerra Fria, os Estados Unidos fizeram. Isso é cercar a Rússia. A ideia da cortina de ferro do Churchill é tirada diretamente da geopolítica do Mackinder. E depois, o Speicher, para os americanos, ele vai defender, não, o poder não está aí, o poder está no Rhineland, que cerca o quê? A Eurásia. Isso é, no fundo, o poder está no coração da Eurásia, que, de novo, passa a ser a obsessão Moscou, a Rússia. Né? Mas só que a estratégia é diferente. Você tem que cercar pela Ásia Central, pela Índia e parará, que é o que os Estados Unidos estavam fazendo. Certo? Então, o que nós estamos assistindo agora na véspera dessa guerra? Primeiro, que, seguindo a estratégia Mackinder e Spiegelman, entende, os Estados Unidos voltaram, depois de 1991, a cercar a Rússia, exatamente como Mackinder sugeria, como Churchill sugeriu, entende, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Bulgária, Romênia, e depois segue Afeganistão, Paquistão, Cazaquistão, para separar a Rússia da China. Essa é a questão. Nesses últimos tempos, o que vocês assistiram? Assistiram os Estados Unidos sendo derrotados no Rhineland. Perdeu o Afeganistão de forma humilhante. Perdeu a posição deles junto ao Paquistão. Nesse momento, a Índia não se solidarizou com eles na guerra contra a Rússia. Então, esse corredor do Rhineland está sendo perdido pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão refazendo por baixo, com a Austrália, isso é, os seguros, a turma inglesa. Austrália, Japão, Coreia do Sul e a Índia, assim como assim. Tá? Então, é como se eles voltassem de novo para o Mackinder, para a Europa Central, e de novo voltassem em cima o establishment e a grande estratégia militar americana, de novo para a Ucrânia, para a Bielorrússia, e parará, piriri. Esse é o encontro entre essas grandes potências, esses grandes projetos imperiais que fazem parte do mesmo núcleo central das grandes potências desse sistema interestatal e que fazem 400 anos que guerreiam e seguem regras muito, muito hierárquicas e radicais. Dentro desse sistema, só tem direito de arbitrar, julgar e punir, entende, a grande potência hegemônica. Então, desse ponto de vista, eu diria a vocês, que agora vai desembarcando em Kiev, essa guerra da Ucrânia, ela não é uma guerra da Ucrânia, ela é, lamentavelmente, uma guerra da Ucrânia para os ucranianos. Mas ela é uma guerra entre grandes potências. E é uma guerra de redefinição das relações entre as grandes potências. E o que a Rússia está fazendo nesse momento, da forma que cada um julgue, está fazendo nesse momento, é a afirmação de uma nova potência com direito de arbitrar, julgar e punir. De que forma? Através dos mesmos instrumentos e das mesmas incursões militares e das mesmas guerras que a Inglaterra e os Estados Unidos fazem há 400 anos. Acabaram de fazer no Oriente Médio quantas guerras? A estimativa é de 5 a 6 milhões de mortos e refugiados no Oriente Médio, no Grande Médio Oriente, com um fracasso total. Não há novidade desse ponto de vista. Atenção, nesse sentido, a minha observação é quase triste. O que vocês estão assistindo é uma ex-potência que volta à condição de potência militar, é a segunda maior potência militar do mundo, e está botando sobre a mesa não apenas a discussão de sua fronteira ocidental, não apenas os termos que lhe foram impostos depois da Guerra Fria, mais do que isso, ela está colocando sobre a mesa o direito dela arbitrar, julgar e punir militarmente na área que ela considere de seu interesse. E aí volta-se a grossos. E quem pode dizer que o interesse deles é menor do que o interesse dos americanos ou dos ingleses? Bom, os ingleses já são fora do baralho. Não é? Mas quem pode ser entre as grandes potências?
Quem é que tem mais direito do que tem? Tá certo? Termino aqui, fazendo agora 3, 4 observações rapidíssimas sobre a guerra. Não vou falar sobre a guerra em si, não sou militar, mas acho, primeiro, não é, que posto as condições em que está posto o desenvolvimento do conflito, do enfrentamento, tudo indica que vai ser mais longo do que o previsto, não é? Ou se é que foi previsto. E também indica de que a saída das tropas russas, do meu ponto de vista, vai ser muito mais lenta, muito mais negociado do que se possa imaginar. Não é certo? Eventualmente até ficam, mas acho que não querem pagar o preço de uma nova experiência do Afeganistão. Tá certo? Então, eu acho que a primeira questão é essa. É um conflito que, ao contrário dos analistas americanos, que dizem, não, era para ser rápido, era blitzkrieg. Não, acho que nunca foi pensado assim. Eles começaram. Como houve resistência, eles estão fazendo uma ocupação clássica, militar, com um custo humano de todas as guerras que é terrível. Tá certo? Agora, segunda questão, que eu acho, uma outra que vem se discutindo, né? Quais são as consequências dessa guerra depois que ela terminar, chegar a algum acerto, alguma forma de... Não é? Eu acho que é inevitável a volta da competição militar, tecnológica, militar dentro da Europa. Terrível, terrível. O sistema como que volta às suas origens bélicas, competitivas, agressivas, europeias, e que tinha passado. Eu me lembro de ter escrito isso há muitos anos atrás. Você dizer assim, quanto vai durar o euro e quanto durar esse gostoso armistício europeu? Está acabando. Está acabando. Foi por isso que eu insisti em dizer que a Rússia faz parte dessa mesma história explosiva, expansiva europeia, por mais que Paris ou Londres não goste de Moscou. Tá certo? Mas faz parte. E se expandiu igual. E em nome dos mesmos valores ocidentais. Como agora entrou na guerra da Síria para derrotar o Estado Islâmico, igual que os Estados Unidos, pelo menos declaradamente. Os franceses, os ingleses, a OTAN, atacar os islâmicos, igual. Agora você volta a uma situação mais parecida ao antes da Primeira Guerra Mundial do que a Segunda Guerra Mundial. Você vai voltar a ter competição bélica e liderada pela Alemanha. É um quadro para a próxima década extremamente assustador. Isso é a Europa, que tinha sido destinada pelos Estados Unidos a virar território de piquenique para os seus texanos e para os chineses, e de repente começa a querer de novo participar do jogo das guerras. Terceira observação. Os que, muito nos Estados Unidos, no Foreign Affairs, outros lugares, muito comemorando o lado positivo dessa guerra, que é a reunificação da Europa, da OTAN, dos Estados Unidos, todos estão de bem de novo, as democracias, blá, 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 blá. É verdade. O efeito imediato da invasão do território foi uma reunificação da OTAN, dos Estados Unidos, e uma subida do Biden, que já estava no rodapé, tá certo? Mas tenho uma lamentável impressão de que não vai durar muito. Tá certo? Não vai durar muito, em primeiro lugar, porque os Estados europeus que tentaram mediar o conflito foram humilhados pelos Estados Unidos. Quando eles estavam na bica de conseguir um acordo com o Putin para não ter a invasão, os Estados Unidos humilhou o alemão, assim como o Trump humilhava a senhora Merkel. Tá certo? Esse alemãozinho foi humilhado pelos Estados Unidos, foram ajoelhados e ficou demonstrado: vocês não são nada. Território de piquenique. Tá certo? Isso não vai ficar assim. Nunca fica assim. Entre aqueles que foram algum dia grandes potências e alguns até que ainda sentam na cadeirinha do grupinho das grandes potências. Não é? Então, eu acho que a OTAN, eu acho que vai se colocar uma divisão dentro da OTAN, mas ainda quando começar, se o Biden for derrotado nessas eleições, houver a possibilidade da volta do Trump. E o Trump, ontem, já descarregou os canhões em cima do Biden. Enfim, não vou nem repetir isso aí. Apenas para dizer que a sociedade americana não se reunificou por conta do inimigo comum, o cisne preto assustador das velhinhas e criancinhas com cara de loirinho russo. Não se unificou. Tá certo? Então, eu acho que isso aí... Quarta observação que é muito comum nos jornais. A Rússia está isolada. Isso realmente... é muito difícil de afirmar, é o desejo do G7, não é? É o desejo dos Estados Unidos no sentido de se propor algo absolutamente magnífico,
quer isolar completamente, de forma econômica, a segunda maior potência militar do mundo, com o maior território do mundo e com o segundo arsenal nuclear do mundo, a maior potência energética do mundo e, hoje em dia, uma das grandes produtoras de grãos e alimentos do mundo. Você quer extrapolar essa economia e vai ficar cobrando, entende, da empresinha gaúcha que vendeu lá um parafuso para o russo fazer um trator e vai punir o chinesinho que não sei o quê. Não vejo essa possibilidade. Pelo contrário, não sei se vocês observam, devem ler, entende, até o momento não apoiaram as sanções norte-americanas de jeito nenhum, e alguns nem se manifestaram sobre o conflito, países como a Turquia, a Índia, a Arábia Saudita, Israel, a China, evidentemente, mas não precisa nem mencionar. Mas, que eu saiba, posso estar enganado, salvo engano, não há nenhum país africano. Não, os Estados Unidos também está se lixando para isso, mas de qualquer maneira, não há nenhum país da comunidade africana que tenha dado apoio aos Estados Unidos, ou ao G7, ou aos seus colonialistas europeus. Não. E que eu saiba, salvo engano, os latino-americanos também, nenhum governo tomou posição e anunciou que vai sancionar os russos e botar para fora, não é? Agora já no limite do ridículo, e isso é um mau sinal para os americanos, proibir importação de vodka. Aí já é uma palhaçada. Não é? Mas, de qualquer maneira, o importante é isso. O G20, que tem a reunião agora na Indonésia, está dividido ao meio, porque os Estados Unidos querem, e o G7 quer, que todas as instâncias multilaterais se manifestem contra a Rússia e contra a invasão da Ucrânia. E o G20, incluindo o representante aqui do Itamaraty, entende, declarou corretamente, isso aqui não é uma instância estratégica, isso aqui é uma instância de discussão econômica, e a gente não vai apoiar aqui sanção à Rússia. O acordo nuclear com o Irã, os Estados Unidos está querendo parar porque, pelo acordo, pode filtrar comércio para a Rússia. Quer dizer, eles têm a utopia, o sonho, tá certo? Que eles vão estrangular econômica e financeiramente um país do tamanho da Rússia. Capitalista, não estamos falando da União Soviética já em pleno declínio. E agora, chegando ao fim, eu acho que o mais... Eu acho, lamentavelmente, que esse que está acontecendo faz parte da regra normal desse sistema. E a novidade é muito ruim para os pacifistas, no sentido de que mais um está se candidatando a ter o direito de fazer o mesmo. Pode ser que gere algum tipo de equilíbrio, há quem aposte nisso. Mas a grande novidade, realmente, é essa ideia de estrangular economicamente uma potência do tamanho da Rússia. Para fazer isso, me parece que os democratas fizeram algo que não se faz, que é destapar certos segredos que escondem a magia maravilhosa do sistema capitalista. E um desses segredos que os economistas liberais devem estar muito chateados, porque para eles será fundamental, é que o sistema monetário internacional e o padrão dólar se sustentou sempre sobre o poder americano. O padrão dólar foi instaurado depois de Hiroshima, junto com Hiroshima e Nagasaki. Tá certo? E essa ideia de que não é a questão do poder, agora os americanos abriram mão de esconder a regra e expuseram um disclosure, entende? Para que serve a economia de mercado como um instrumento bélico na mão deles? Para que serve o dólar como moeda internacional na hora que eles querem usar contra os outros? Para que servem as grandes empresas privadas de petróleo dos Estados Unidos, se não a serviço do governo americano? É um tapa na cara desses pobres liberais aqui da nossa província, tá certo? Que estão aí vendendo a preço de banana os pedaços da Petrobras, acreditando, sei lá, se religiosamente, ou, nessa ideia de que não, é por aí que vai. Não é por aí que vai. Nem o petróleo, nem o capitalismo. O que os americanos estão demonstrando é isso. E, portanto, essa é a grande revolução. Depois do que eles estão fazendo, se a Rússia não for quebrada, haverá uma grande inovação dentro do sistema globalizado capitalista, com a volta a todo vapor, pelo menos, e por baixo, como mínimo, não é? Do nacionalismo econômico. Ou seja, encerro com essa frase, concluindo, não é? Eu queria dizer a vocês que, como analista do sistema, esse aí, internacional em que a gente nasceu e vive, né? E
no jogo das guerras, usurpo essa expressão do Brodel, um historiador francês, que fala do jogo das trocas, o jogo das guerras, das grandes potências. Nesse sistema não existe, definitivamente, não existe bons nem maus absolutos. Nem muito menos, jamais, santos. E todos eles jogam com os mesmos instrumentos e com as mesmas regras, dependendo do momento e da posição que eles estão no tabuleiro de jogo. Obrigado. Muito obrigado, Fiore. Professor Fiore, eu acho que todos os mais de 130, professor Fiore, que estão nos acompanhando, todos estão saudando a tua qualificada, enfim, aula magna, palestra, que nos ajuda a compreender. A despeito do ataque inicial. Exatamente, nós vencemos o ataque inicial. Derrotamos, Fiore, derrotamos aqueles que não gostariam que nós estivéssemos conversando e discutindo, e todos nós discutamos e agradecidos a um sentimento aqui. Gente, isso vai ficar gravado, essa palestra do professor Fiore vai ficar gravado, nós vamos reproduzir, estará disponível, né, para todos que queiram rever, etc. O Fiore vai tomar uma água, eu vou fazer 2 observações, tá, Fiore? Eu não vou te segurar muito, nós tomemos uma água aí, mas eu quero só registrar. São mais de 130 pessoas que estão acompanhando, várias perguntas, eu vou listar aqui a Marli Conzatti, o Rodrigo Franzoi, o Tarcísio Zema, que está conosco, a Eliane Catarina, o José Henrique, Marion Pegoraro, Laura Jardim, enfim, muitas... Basicamente 2 temas, Fiore. Toma uma água aqui, volta e nós vamos abusar, porque está todo mundo muito atento aos teus conceitos. Os 2 temas. Você me deu o direito de tomar. Claro. Tome uma água aí. Tá bom. Gente, eu queria compartilhar com vocês, acho que uma fala extraordinária, né, com consistência, com referência histórica, estratégica, que nos ajuda a compreender. Eu não vou conseguir reproduzir todas as perguntas que estão colocadas. Eu penso que, ao final da manifestação do professor Fiore, ele já tratou de alguns temas que foram levantados aqui sobre a hipótese de futuro, sobre esse novo sistema internacional diante de uma evolução desta guerra, né? Um reposicionamento nessa guerra. E eu vou, esperando ele voltar, tratar basicamente de 2 temas que fazem parte, eu acho, penso eu, desse conjunto de perguntas. Voltando, enquanto a gente espera o professor Fiore, né? Nós estamos aqui num debate promovido pelo Núcleo Estadual de Políticas Públicas, do PT, vinculado à Fundação Perseu Abramo. Estamos nos preparando, todos nós, para um grande debate político que queremos, né, envolver e estimular com a sociedade brasileira e com a sociedade gaúcha. Nosso objetivo é muito claro, né, transformar o Brasil a partir da vitória do Lula, dos nossos aliados, e aqui no Rio Grande do Sul, construir uma grande campanha a partir da liderança do nosso companheiro Edgar Preto, que é o nosso companheiro governador, e as nossas alianças políticas e sociais. E nós estamos nos preparando, portanto, são debates militantes que nos ajudam a compreender e posicionar o Brasil, especialmente na América do Sul, na América Latina, a partir do presidente Lula, da vitória do presidente Lula, né? Pensar em posicionamento do país a partir dessa agenda. Eu vou tratar 2, 3 temas com o professor Fiore, que eu penso um pouco vão nessa medida, né? Lembrem todos da iniciativa dos BRICS, quer dizer, neste novo cenário internacional. Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia, como elemento estratégico, né? Iniciativa do presidente Lula, da presidenta Dilma, que reposicionou o Brasil nessa escala global. Pensem na nossa estratégia de unificação aqui, de integração da América do Sul e América Latina, com Unasul, Mercosul e CELAC, dentro desse novo cenário de conflito, né? Quer dizer, imaginar uma hipótese estratégica de posicionamento internacional, eu penso que é um desafio que nós devemos, né, participar desta agenda
dentro do PT, com a esquerda brasileira, né? E pessoas como Fiore, enfim, nos ajudam muito nesse debate. Então, eu vou trabalhar um pouco esse cenário, eu estou aguardando o professor Fiore voltar, e trabalhar um pouco esse cenário de futuro, hipóteses de posicionamento futuro em relação a este tema. Eu também quero dizer para vocês que eu acompanho muito essas avaliações que aparecem na tela de uma exposição extraordinária, muito qualificada, histórica, que nos permite compreender, né, o que não significa aceitar, né, mas compreender, conforme ele colocou, essa dinâmica da guerra. Né? Todos nós temos, eu penso, no movimento, uma posição pacifista, a morte, a violência, a destruição, a migrações impressionantes. Né? Trata-se, portanto, de reafirmar essa nossa posição de paz, de não à guerra, mas compreender, né, as condições políticas para que verdadeiramente nós possamos colaborar com esta agenda de paz e constituição de um ambiente global, né, de negociação e de estabilidade para que as nações possam participar, todas elas, desse jogo global. Eu acho também que a dimensão histórica que ele nos traz nos ajuda muito a compreender, né, todo esse processo. Não se trata aqui, em hipótese alguma, de ridicularizar essa situação que é dramática, mas ele falava da vodka, eu quero compartilhar com vocês a dimensão que esse tema assume. Recentemente eu fui informar, talvez vocês, que universidades na Itália proibiam cursos de Dostoiévski, essa noção da loucura, né, que é construída nesse ambiente. E o segundo tema, que eu não sei se vai ter tempo, mas verdadeiramente, na guerra, né, a primeira destruição é com a verdade. Né? O que a imprensa vem fazendo é algo impressionante. A minha percepção, essa torcida... olha, muito rapidamente, eu não vou abusar de ti, eu fazia 2, 3 comentários, só um registro sobre a experiência da imprensa como um vetor de guerra, né? Ou seja, a informação aqui é tão importante na guerra quanto o míssil, a metralhadora, a bomba, né? E o que nós estamos assistindo nos grandes meios de comunicação do Brasil, esta torcida, fez referência, eu acho que dá um pouco a dimensão do que eles fizeram conosco na Lava Jato, né? Como eles trataram o Lula, a Dilma, a esquerda, o PT. Um pouco esse movimento, né, que a gente enxerga hoje em relação ao tratamento da luta sobre o tema guerra. Mas 2 temas, Fiore, que eu penso resume um pouco as perguntas que foram colocadas. A primeira delas é um pouco essa ideia, tu falaste um pouco da China, obviamente, estamos tratando aqui mas essa ideia de antes desse movimento russo, o anunciado acordo, né, sem limite entre irmãos, China e Rússia, esse movimento, né? E tu tratava do tema do domínio do espaço europeu, desse espaço geográfico. Eu acho que é muito importante isso, né? O tema Rússia e China, Rússia com Rota da Seda, China abastecendo de energia a Europa e, portanto, entrando economicamente e com a sua energia no continente, na parcela da Europa. Então, esse é um tema, China, Rússia, essa articulação anunciada por eles como um acordo sem fim, ou sem limites, desculpa, entre irmãos. E o segundo tema é um abuso, talvez, Fiore, pensar, nós estamos nos aproximando de uma escolha presidencial, uma disputa presidencial. O Brasil, com Lula, com Dilma, teve movimentos internacionais pesados, fortes. Eu lembro aqui dos BRICS, né? E ficava discutindo, imaginando, neste novo cenário global, a experiência BRICS, né? Brasil, África do Sul, me ajuda, Índia, China e Rússia, né? Ou seja, nos movimentamos de forma ativa com o Celso Amorim, com toda a aquela turma, Marco Aurélio, enfim, o Unasul, integração da América do Sul, CELAC, este movimento. Se tu pudesse sugerir posicionamentos, imaginar posicionamentos neste cenário, o que tu podia imaginar? Nós nos preparamos, fazer referência quando tu não estava aqui, tá, Fiore? Nós estamos nos preparando militantemente para derrotar o bolsonarismo, o fascismo, o Bolsonaro, eleger o presidente Lula e retomar uma agenda de desenvolvimento articulada com uma estratégia internacional, como fizemos. Só uma frase, eu vim agora do Chile, tá, Fiore?
acompanhei a posse do Boric, é um entusiasmo bom, o Chile, talvez Colômbia agora, mas, evidentemente, o Brasil, né, é a grande expectativa de um novo processo de integração. Então, estimular esses dois temas para ti. Né? O tema China, né, o tema, para além da Rússia, né, esse bloco econômico e político, não menor, por razões óbvias, né? Nós estamos falando da China. E, por outro lado, uma sugestão em relação ao tema Brasil, neste contexto, a partir do que fizemos. Né? BRICS, integração da América do Sul, África, etc. Eu te agradeço a tua paciência e, desde já, mais uma vez, te cumprimentando e abusando, mas é um privilégio para nós, tá? Vai lá. Olha, com relação ao ponto que vocês estavam falando, só um pitaco, por mais que não tenha, se você não tenha formulado como pergunta a questão, é o papel da imprensa naquilo que a própria imprensa chama a guerra das narrativas, né? É interessante isso. A própria consciência de que se trata de narrativas. Quer dizer, digamos uma transposição da ideia original do Grotius, né, de que no sistema interestatal existem múltiplas inocências em todos os conflitos, não é? Também existem infinitas narrativas. O problema é quem é que tem a narrativa, o poder para, de novo, não é, impor, difundir, que é o que os americanos mostraram nesse primeiro momento de reação à invasão da Ucrânia, tanto na sua reação financeira quanto na sua das sanções, tá? Quanto na rapidez com que eles massacraram o mundo com cenas, sem dúvida, muito ruins e dadas, mas é sempre o mesmo, então fica um pouco cansativo da criancinha, da velhinha, da senhora, e tal, não é? Também todo mundo sabe que na guerra do Iraque, os 600 mil mortos, nunca teve velhinha, criancinha, mais ou menos, mas se dá por... Não é? E é como se houvesse uma substituição, não é? Como o Gross tinha razão, e existem múltiplas inocências, e você nunca terá como provar que a Rússia não fez uma guerra preventiva contra não sei o quê, da arma biológica, da arma nuclear. Não, isso é invenção deles. Bom, é uma invenção sua. Enfim, por esse lado, não vai ter tribunal de Haia que descubra isso. Então, na verdade, você transferiu o poder de arbitragem, de certa forma, de Deus, do Papa e da potência hegemônica para a conquista da opinião pública. Até onde isso é possível, porque mesmo, por exemplo, na invasão do Iraque em 2003, eu me lembro que na véspera da invasão, eu estava em Londres, até participei de passeada lá, panelaço, aquelas coisas. Eu acho que teve manifestação no mundo inteiro simultânea, foi uma coisa fantástica, não era uma coisa incomum, numa época ainda que tinha esse troço de ir para a rua, depois virou tudo online, tudo rede social, então fica essa... Mas então houve como milhares, milhões de pessoas saíram à rua no mundo inteiro contra a invasão feita pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, os dois porquinhos anglo-saxões, né, por cima do Conselho de Segurança, por cima das Nações Unidas, por cima do parecer do Bustani, do Brasil, de que não tinha arma, e de fato não tinha nuclear nem química no Iraque, por cima de tudo, tá certo? Quer dizer, aquele laborista ainda, aquele Blair, entende? E o outro, os dois se entendem de braço dado e pum. Eu lembro ainda que eu estava no aeroporto, eu olhei para a televisão e de repente vi, e as câmeras todas, a narrativa, as câmeras filmando. Os tanques acabaram de atravessar a fronteira e iniciou-se a operação salvadora do Iraque. E aí os caras massacraram os iraquianos. E com essa capacidade de você manipular ou informar de uma maneira... Hoje se usam várias expressões, fake news, blá, 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 blá. Mas no fundo o jogo é esse. É você conseguir controlar o que se chama de opinião pública internacional. Só que eu acho que a opinião pública também está desintegrada, também está... Né? Hoje a China tem um sistema de comunicação excelente para a Ásia, os russos têm para não sei o quê. Então a gente, às vezes, perde um pouco a coisa, porque nós estamos muito dentro, muito dentro, já passou a segunda questão tua, muito dentro do calcanhar da bota da nossa potência hegemônica no hemisfério. Então é muito difícil, porque aqui é uma avalanche, né?
Não é que você queira, é incrível, porque você diz assim, então vou dar uma olhada, vamos ver o Russian Today, por exemplo, para ver como é que os russos estão contando essa história aí. Você não tem nenhum particular, você está querendo ouvir os lados, não? Eu, com o avanço desse negócio, com os anos, e mais ainda na pandemia, tá certo? Eu mais ou menos tenho na minha televisão, pela minha profissão, né, todos os canais, Japão, Alemanha, Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Itália, né, e você vai passando para ver como é que eles analisam o mesmo fato. O mesmo fato, que é uma coisa que eu sempre dizia para meus alunos, façam isso, tenham em casa, gastem um pouco de dinheiro, em vez de gastar muito livro, gastem nisso, mas acompanhem, aprendam a pensar, ouvindo as informações, e não indo atrás da primeira, né? Quer dizer, agora, aqui você proíbe o Russia Today, veta o Sputnik na Europa, sei lá o quê, mas isso não é nada contra a imprensa, só os russos que fazem censura, então fica tudo muito desigual, né? Quando você ouve essa nossa televisão aqui, a melhor, quer dizer, melhor, só a Globo, não é um porta-voz da OTAN, não, eles não têm capacidade. O dia que o teu rapaz fez um comentário meio contramão, levou um tarambaço do coroa, do velhinho, aquele outro, não é que saiu rolando. O rapaz estava fazendo um esforço de ser um pouquinho realista. Eu falei, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada. Não pode olhar. Aí é difícil. Bom, aí vem a questão exatamente qual eu até nem falei disso porque é tão consensual que já me pareceu que não tinha muito... Que, evidentemente, que isso aí aperta ainda mais a relação entre a China e a Rússia, né? E essa tentativa ainda agora de querer, tipo caça-gazeteiro, hoje foi a reunião em Roma do Sullivan com o chinês, para dizer para o chinês, vocês não fiquem ajudando os russos, então a gente vai bater em vocês também. Não, quer dizer, os caras, eles perderam a noção do mundo que eles estão. Não é? Uma coisa é como se realmente alguém disse isso por aí, em algum lado, eu acho que é verdade, é como se a elite mundial, não é só a nossa, com esse pobre coitado aí, não é como se a elite mundial toda emburreceu. O nível do Biden, o nível do Bolton, aquele Johnson, aquele cabelo, aquele é um palhaço, né? A geração dos presidentes palhaços, né? O pobre do Macron, que é de uma mediocridade... honrosa, assim, medíocre, então não puder mais, ele vai se destacando, eu quero falar, leva uma porrada, o cara fica lá. Esses shows aqui, quer dizer, é um deserto. Um deserto, não é? Então, a minha impressão é que, claramente, o que você tem é o G7 perdendo poder, não é? Ou outros pedindo para sentar no Conselho dos Anciãos da Grande Potência. Está na hora do Canadá sair, da Itália sair, que a Itália é a grande potência, cacete. A Inglaterra, a França, China, Rússia, se você quer falar entre os grandes que vão decidir, se não tem, não adianta, eles estão fechados, e claramente é o G7. Se você olha tudo que eles dizem, eles estão cercados, eles estão excluídos, aí você vê a lista. Exemplo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Grã-Bretanha, França, Alemanha. Bom, é isso aí. E de vez em quando a Itália dá um pitaco, pobrezinha, a Itália não tem política externa, não tem nada, não é? Então, são os povos de língua inglesa e os seus 3 cachorrinhos ali que passaram a ser na história meio que... Tá certo? Eu acho que isso vai fortalecer os laços. No momento que eles estão descendo o cacete na Arábia Saudita, tem várias coisas com razão, os sauditas estão planejando um investimento gigantesco na China. Eles partiram para lá também. As pessoas não estão olhando. Nem Israel se solidarizou até o momento explicitamente com sanção à Rússia. Nem pode, porque eles têm um intricado tabuleiro militar com a Síria, dentro do Oriente Médio, onde os russos jogam pesadamente em muitas coisas apoiando Israel. E parando outros aqui, parando lá. Se for mexer nesse jogo, eles passam arma para cá, passam para lá, entende? Tá certo? A África inteira tem presença russa de armamento e acordos militares, entende? Então, a China com a coisa financeira, comercial, aqui na América Latina, enfim, não tem como você estrangular. Tá certo? Eles conseguiram parar o Nord Stream 2. Sei lá por quanto tempo que os caras vão querer voltar, porque, 150 empresas gastaram trilhões ali naquele negócio, a jogar fora em nome da causa do Biden, ou coisa parecida, não é? Então, eu acho que essa coisa do acordo China-Rússia na véspera da invasão, não é? Você dizer que os chineses não sabiam, estavam desinformados,
Quer dizer, os chineses têm uns 13 mil anos de história, tem tudo, eles podem ter. Mas eles não são burros, nem muito menos. Não é? Pelo contrário, é uma civilização extraordinariamente exitosa. Não é? E os russos, eles conhecem os russos há muito, muito tempo. Então, aquela reunião em Pequim, na Olimpíada, foi absolutamente fundamental. Eu até escrevi um artigo, né, sobre o acordo e a crise da Ucrânia. Não é? Então, eu acho que isso aí é importantíssimo. É importantíssimo. A reunião de hoje em Roma deve ter sido fundamental. Eles foram lá dar um aperto nos chineses. Se os chineses deram chegar para lá neles, entende, vai começar... Né? Porque até agora tem o pessoal que falou, que são esses 7, 8, e o pessoal que ficou quieto. Né? A China deu um passo à frente, não, nós não vamos parar. Tá. Mas o mexicano, o Obrador também disse, nós não vamos participar de sanção à Rússia, sei lá. Não sei se o Itamaraty se manifestou sobre isso. Tá? Enfim, bom, entende? Agora vai começar o corre-corre. E aí, você fez a lição, não fez? Você vendeu chiclete para eles, não vendeu? Vai ficar difícil. O BRICS, se me perguntasse. Olha só, eu acho, Miguel, que sempre foi e será mais nessa nova configuração mundial, o BRICS, de certa forma, subsidiário do avanço da posição chinesa no tabuleiro mundial. Não é? E se a Rússia, ainda por cima, ganhar essa jogada no campo militar e não for destruída no campo econômico, acho que não será. A economia russa é uma economia de guerra. Sempre foi, sempre se deu bem com uma economia de guerra. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra do Napoleão, sempre. É uma economia de guerra que se reconstrói a custo da guerra. Não? Defensivamente. E contra o... Entende? Portanto, eles têm muitas possibilidades de enfrentar isso. É muito melhor do que os europeus, que podem levar um blowback na cabeça desse estrangulamento da Rússia e bater neles. De qualquer forma, eu acho que o BRICS vai atrás de onde resultar desse confronto. Vai ficar... Você sabe que os chineses... Né, tem acho que tem uma passagem do Kissinger, uma conversa já com o Mao quase morrendo, que pergunta para o Mao sobre Taiwan e tal. E o Mao diz, vocês podem ficar com ela mais 100 anos. Eu acho que a tua geração atual já não está muito... Vocês podem ficar mais 100 anos com ela, não tem nenhum problema que ela vai acabar na nossa mão. Né? Então, essa visão dos chineses, às vezes, é muito desagradável, que é terrivelmente milenar. E a gente não consegue deixar de pensar que a gente vai morrer, né, em muito menos tempo. E a gente quer ver alguma coisa, Luiz. Tá certo? E, portanto, se o troço não está dando, não vai, eles deixam banho-maria. E pode ficar aí 5, 10 anos, não importa. Daqui a pouco, puxa lá. O que importa é manter. Você tem aí África do Sul, Índia, Brasil, e eles querem botar, e vão botar a Argentina para dentro. Né? E acho que seria bom que o Brasil apoiasse isso. Não fosse saber. Mas, entende? Eu acho que isso... Essa mesma coisa, eu te diria, de certa forma, com relação ao Unasul, Mercosul e o movimento integracionista latino-americano. Né? Eu acho que não é necessário aqui repetir o que a gente já sabe sobre o nosso lugar no hemisfério, enfim, aquela ideia que os mexicanos nasceram muito longe de Deus, muito próximos dos Estados Unidos, acho que todos nós nascemos. Alguns até mais próximos de Deus, tá? Mas, em geral, muito próximo demais dos Estados Unidos. Não é? Então, é uma situação com a qual não adianta você inventar. Nem adianta vir com empáfias fora do lugar. Você tem que trabalhar nisso aí. Aliás, é bom aprender um pouco com os chineses. Né? Se é uma coisa que eles não gastam, é palavras desnecessárias, agressivas, fora do lugar. Agora, se bater o meio, eles batem. Mas não tem nada. Não, nossos colegas, vamos lá, o Brasil vai ter que... A primeira coisa que eu acho fundamental, Miguel, é que toda essa armação, né, e inclusive todas essas vitórias importantes da esquerda, no México, na Argentina, no Chile, na Bolívia, imagina se isso acontecer na Colômbia. Né? Elas da Honduras, né? Elas dependem muitíssimo e terão um outro significado, do meu ponto de vista, se houver a vitória do Lula no Brasil. Os progressistas. Para não parecer uma coisa pessoal, lulista, não. Se o Brasil adotar uma posição na direção que os outros estão indo, é uma coisa inteiramente diferente. Não? O que é o Fernandes, entende, sozinho, tá certo? Ou o Fernandes ao lado de um Brasil
que adote uma postura soberana, autônoma, integracionista na América Latina. Idem o Obrador, tá certo? Sem o Brasil, o Obrador, quer dizer, o interesse e o impulso que o Obrador tem de se voltar para a América do Sul é de custo alto e ganhos baixos. No plano simbólico, tudo bem, blá, 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 mas é uma coisa mais concreta, né, de reanimar CELAC, coisas desse tipo assim, depende muitíssimo do que acontecerá no Brasil. Eu acho que o Brasil é absurdamente decisivo para essa coisa. Né? Numa colateral, vai ter importância para o BRICS, mas eu acho que o eixo do BRICS, a vanguarda do BRICS, uma coisa, evidentemente, é chinesa. Né? E, nesse caso, a gente é mais bem subsidiário da China. Mas, no caso da América Latina, ao contrário, nós somos a China, vamos dizer assim. A nós é que cabe carregar o farol, não é? E todo mundo, de certa forma, está à espera disso. Se acontecer, eu acho que isso aí, de imediato, dá um impulso. Não é? Talvez já tenha passado esse período mais caça-gazeteiro dos Estados Unidos, entende? E isso também possa facilitar um trabalho mais diplomático e com menos fricção com os nossos amigos aí do Norte. Senhor, eu quero te agradecer muito em nome dos mais de 130 pessoas, companheiros, amigos, amigas que estão nos acompanhando, pedir desculpa por várias perguntas que foram feitas. Enfim, quer dizer, não tinha tempo a gente fazer, mas agradecer muito, muito pela exposição. Foram 2 horas quase de uma brilhante exposição de natureza teórica, estratégica, histórica, que nos ajuda a compreender e nos posicionar nesta agenda política que todos nós seremos convocados, eu diria assim, a participar ativamente, a partir do debate político nesse ano aqui no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer muito, cumprimentar pelo teu trabalho, como tu tem nos ajudado, estimular a leitura dos teus livros, se tu me permite, aqui, sobre a guerra e sobre a paz, que são livros muito, muito interessantes, e todos os teus artigos, né? Convidar todos os nossos amigos, amigas, que divulguem essa live, ela vai estar no nosso Face, para ser reproduzida. Acho que é muito importante que a gente possa ampliar e permitir que mais e mais companheiros e companheiras assistam a tua palestra, a tua intervenção, que ajuda muito a compreender este tempo. Nós continuaremos, sim, o nosso movimento, né, de paz, de defesa da paz, né, contra a guerra, com muito mais qualidade, eu diria, de análise neste tempo. Portanto, agradecer muito, Fiore, mais uma vez, a tua participação, agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras, e saímos daqui fortalecidos, eu diria assim, né, convencidos da importância, né, do Brasil ocupar um papel mais afirmativo para o nosso povo, em escala global, a partir dessa disputa extraordinária que nós teremos esse ano, logo, logo ali, né? Se nós pegarmos, logo, logo, nós vamos nos encontrar com essa grande disputa política e vamos fazer todo o esforço possível para eleger o companheiro Lula para governar o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, o nosso companheiro Edgar Preto, e entrar, eu diria assim, um pouco mais nesse jogo global. Muito obrigado, tá, Fiore? Foi muito bacana mesmo, e muito obrigado mesmo, viu, pela tua palestra, pelo teu trabalho, tá? Boa noite a todos vocês. Se você me diz só uma minúscula última palavra, eu fico satisfeito com o que você agradecido pelos seus comentários, mas, sobretudo, com um ponto, não é? Realmente, minha intenção e minha proposta não era convencer ninguém, né, a favor de ninguém, tá certo? Era pelo contrário, eram 2 coisas. Era mostrar que a minha opção pacifista, em geral e universal, e não é a favor de um ou de outro, entende? Não obscurece a minha capacidade de entender um sistema com o qual, goste ou não goste, eu nasci nele, vivo nele, né, por mais que eu quisera não ser cúmplice com ele, entende? Mas é esse sistema. E eu acho que é importante. Às vezes as pessoas acham que não, que é fundamental é sempre você tomar posições éticas, ideológicas. Isso é um repeteco, é sempre a mesma coisa. E eu acho que é importante você desenvolver a capacidade de compreender as coisas. Por exemplo, nesse caso, compreender que, obviamente, o que está em jogo, a despeito, e lamentavelmente, dos ucranianos, é algo global.
E é muito sério o que está em jogo, né, nesse conflito, entende? Mas, enfim, passa por cima de uma coisa que outro dia até provocou um discurso que eu vi do Papa extremamente comovido, quase irritado, eu diria até, que é verdade. Mas era essa a minha intenção, e, portanto, não é nem defender um aqui, não, olha aqui, ó, como é que a história se expõe, como é que é isso, onde é que as pessoas estão. Entender, digamos assim, diria o grossos, pelo menos quais são as razões do mais atacado aqui entre nós. Se a gente estivesse em Pequim, talvez tivesse que explicar as posições americanas, sei lá, enfim, quem seja. Mas aqui, como a gente está afogado dentro de uma mídia que parece porta-voz da OTAN, às vezes você parece que tem que estar destacando mais o outro, porque, obviamente, é o que você menos tem acesso. Tá certo? Esse era o meu desejo, tomara que tenha. A mídia é a porta-voz da OTAN, impressionante. E a OTAN a ONU se transformou na OTAN, né, impressionante. Eu agradeço muito, foi extraordinária a tua fala. Muito obrigado em nome de todos nós que estamos acompanhando aqui. E muito obrigado e parabéns, tá, Fiore? Um grande abraço mesmo. Tá? Muito obrigado. Um abraço a todos, tenham uma boa noite e uma boa semana. Um grande abraço para todos vocês. Tchau. Tchau.